Boa noite a todas e todos presentes, fisicamente e virtualmente, no nosso segundo debate do ciclo Feminismo mais Política. Acho que tá bom. Tá bom? Aos presentes e aos internautas, eu já inicio me desculpando pelo atraso, mas isso faz parte de uma certa cultura. Bom, o nosso tema hoje é sobre os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. É um tema que envolve uma problemática relacionada à questão do parto, da maternidade, da opção pela maternidade naquele momento ou não. Então, envolve as questões da violência obstétrica, envolve as questões do parto humanizado, as questões do aborto, a questão da amamentação, a questão da creche, e toda a problemática em torno desses temas. E nós convidamos para compor a mesa e ajudar nesse debate a nossa querida Marília Nepomuceno, e a minha também. Ascensão, entrou. Minha querida Paty Sampaio, que vão nos ajudar aqui, trazendo a fundamentação necessária para nós fazermos um bom diálogo após a apresentação delas. A minha função aqui não é exatamente apresentar, mas mediar o debate. Mas, obviamente, como candidata, eu também vou fazer parte desse diálogo. Com a Marília, para fazer a apresentação dela, que a ideia é que fique ali em torno dos 15, 20 minutos, mas a gente está bem relaxado. Eu acho que o tema é que vai... O debate é que vai levar a gente a definir que tempo a gente vai precisar para fazer um bom debate. Obrigada. Boa noite. Então, violência obstétrica é um tema ainda que anda às coxas das políticas públicas, se a gente vai pensar a nível federal, a nível municipal, porque é uma violência não tipificada. É uma violência contra a mulher que não é conhecida, não se sabe ao certo o que é. E, sendo bem superficial, a violência obstétrica seria uma violência moral e física contra mulheres durante a gestação, o abortamento, o parto e o puerpério, pós-parto. E a gente podia tentar visualizar o que é uma violência obstétrica, porque está tão naturalizada, faz parte das rotinas, padrões de assistência à mulher nas instituições de saúde. E a gente já internalizou completamente como um procedimento natural das condutas. Então, é importante que a gente visualize a violência obstétrica enquanto prática física, mas enquanto a violência moral que é vivida cotidianamente por milhares de mulheres que passam pelas instituições de saúde. Não sei se vocês conhecem, são procedimentos clássicos que muitas mulheres viveram, muitos homens também que precisaram nascer, viveram no momento do nascimento, dentro do corpo da mãe e na saída, enfim. Existe o corte mutilador, que a gente conhece como episiotomia, que corta o períneo da mulher durante o trabalho de parto e é considerado uma violência, uma mutilação, e que a gente tem completamente naturalizado nas práticas obstétricas. É muito fácil a gente escutar que precisou cortar para o bebê sair, era um bebê grande. Enfim, essa mulher é como se ela tivesse naturalizado, e a sociedade tivesse naturalizado junto, e é preciso que haja uma violência no corpo efetiva para que o processo do parto, o processo fisiológico do parto aconteça. E moralmente essa mulher também é violentada porque a assistência que é dada dentro das instituições é uma assistência completamente desrespeitosa. Por isso que quando a gente fala de parto humanizado, a gente está, em outras palavras, falando sobre parto não violento, sobre parto respeitoso, sobre parto que não viole moralmente aquela mulher em estado de vulnerabilidade, no processo fisiológico, enfim. Eu falei de episiotomia, que é clássico, mas a gente também pode elencar o alto nível de cesarianas que a gente vive, e que é uma grande polêmica pensar em cesariana, pensar em feminismo e pensar em violência obstétrica, porque
Há quem pense que oferecer cesariana para as mulheres é livrar essa mulher de uma violência já dada, né? A violência no parto, como acontece, a prática de acompanhamento ao parto, como acontece, ela presume uma violência. Então, você negar a cesárea a essa mulher seria como se você tivesse não deixando que ela tomasse as rédeas simbólicas do seu corpo, por ela achar que escolhendo uma cesárea seria mais oportuno. Só que o que, na verdade, a gente vê, tem pesquisas e evidências montadas sólidas que mostram isso, que o índice de cesariana a nível nacional é altíssimo, porque essas mulheres não são informadas adequadamente dos benefícios e dos malefícios dessa decisão, dessa escolha. E muitas das vezes a gente sabe que a decisão é do médico e não dessa mulher. Mas há quem pense que a decisão é da mulher e há casos que a decisão é da mulher, né? Então a mulher bate o pé e pede uma cesariana. Enfim, você negligenciar a mulher durante a gestação, durante o pré-natal, é considerado violência obstétrica também. Você negar conhecimento a essa mulher é considerado violência obstétrica. Para que essa mulher não consiga resolver o que é melhor para o seu corpo, você está cometendo uma violência. Enquanto profissional de saúde responsável por informar essa mulher, responsável por acompanhar essa mulher, negligenciar e negar a informação é dado já no início do processo do parto como uma violência obstétrica, né? E aí há as práticas de rotina nos hospitais, que são a episiotomia, que são manobra de Cristelé, empurrão na barriga, impedir que a mulher se movimente. Enfim, tudo isso é uma violência obstétrica efetiva no momento do parto, que é mais fácil de a gente elencar. Mas há também a violência moral, que diz, enquanto a mulher está em trabalho de parto, sentindo dor, não apoia a mulher, não acompanha, e diz, mas na hora de fazer você não gritou. Mas na hora de fazer você não achou ruim. Então, mina moralmente essa mulher, enfraquece moralmente essa mulher. E é uma violência obstétrica clássica. O bebê, a gente tem como pensar o bebê dentro do pacote da violência obstétrica, mas aí não seria uma violência contra a mulher, né? Seria uma violência no momento do nascimento. Então, é outro departamento. A gente vive violência obstétrica, sobretudo a moral, quando está num processo de abortamento, porque o atendimento que é dado nas instituições de saúde são vergonhosos, as mulheres são apontadas. Enfim, o que endossa o discurso e a prática obstétrica que violenta essas mulheres há anos é o discurso católico, embasado num fundamentalismo católico, e diz que a obstetrícia masculina, né, porque a obstetrícia vem como uma ciência praticada pelo homem, que tira a mulher da figura do partejar, porque o homem, o detentor da razão, da cultura, vem para poder interceder por essa mulher que está sofrendo. A mulher deixa de ser, porque anteriormente a mulher era quem sofria no parto, porque ela era culpada. Então, quando chega a obstetrícia, quando o discurso da obstetrícia vem à tona para intervir no corpo feminino, ele tira a mulher do lugar de culpa, mas ainda assim deixa no lugar de vítima. É como se ela estivesse sendo vitimizada pela condição feminina, pela condição de mulher. E aí a obstetrícia chega para fazer intervenções, né? O homem, o obstetra, chega intervindo no corpo para salvar. Então, a concepção toda que a vida sexual e reprodutiva da mulher está imersa é numa percepção onde a mulher é uma vítima da condição dela mesma, sabe? Ela é culpada e vitimizada da condição de ser mulher. É como se ela tivesse ainda que pagar os pecados de Eva. Por isso que ela sente dor no parto, né? E aí esse homem vem para poder intervir, salvar ela da história. Só que essas intervenções, elas causam dor. E a gente ouve falar, o imaginário social tem o hábito de pensar que a dor que é vivida e falada e conhecida, a dor do parto, é a dor fisiológica, e não é. A gente conhece uma dor que é uma dor das intervenções dessa assistência que é dada a essas mulheres no momento do parto, do pós-parto, enfim, do trabalho de parto, sobretudo. Então, aplicar a ocitocina sintética, que é uma droga que o corpo da gente produz, é fazer essa mulher ir na lua durante horas, impedir que essa mulher se movimente, é fazer com que essa mulher sinta dores incomensuráveis. Isso tudo é prática de rotina nas instituições de saúde que a gente conhece aqui.
Então, é como se essa intervenção viesse para salvar essa mulher, mas essa intervenção causa danos. E a gente não vê uma mobilização de mudança grande, porque estamos falando de um corpo que está completamente naturalizado como um corpo que precisa de intervenção, porque a gente tem uma herança do século XVIII e XIX que a mulher, o corpo feminino é um corpo histérico, é um corpo que precisa de intervenção, é um corpo que precisa de ajuda, né? E esse homem vem, nesse caso o obstetra, no momento do parto, vem para poder ser o grande salvador, vem para meter a mão e fazer as intervenções para ajudar essa mulher. Mas hoje a gente sabe, a gente tem uma grande quantidade de evidências sólidas montadas, que a gente conhece como a medicina baseada em evidências, que são pesquisas randomizadas, que trazem resultados, para que a gente organize uma prática e tenha como referência um modelo ouro de assistência, e diz que essas intervenções, todas que são construídas em cima de dogmas, elas de fato violentam essas mulheres sem que haja um resultado positivo. Essas mulheres vivem momentos traumáticos, momentos que ficam marcados, mas não ficam marcados positivamente, né? Enfim, ficam marcados. E além, mesmo assim, achando que fazia parte do processo, fazia parte do pacote do parto, viver aquilo tudo. Não há uma consciência de que foi sofrido violência. Tanto que tem uma pesquisa recente, de 2012, que diz que 1 entre 4 mulheres brasileiras se percebe tendo sofrido violência obstétrica. Mas assim, se percebe tendo sofrido violência obstétrica. Porque se a gente for avaliar as práticas de assistência às quais essas mulheres foram submetidas, esse número sobe absurdamente, chegando praticamente a uma proporção de 4/4, sabe? Já que a assistência que a gente tem oferecida Brasil afora é uma assistência não baseada em evidências, é uma assistência que violenta. Enfim, a gente tem um dossiê que foi encaminhado para o Senado, foi construído, na verdade, para o Senado, pela Rede Parto do Princípio, e que tem uma argumentação e dados fundamentais. É uma leitura bem fácil, para que todo mundo tenha acesso. Se a gente colocar no Google Parirás Condô, a gente acha fácil. E é legal ter acesso a esse documento, porque de forma coesa, eu diria, porque é pano para cima, eles conseguem elencar por que da necessidade. Porque humanizar de várias maneiras, né? Sobretudo na assistência ao corpo, na assistência. Rezende, que é um grande teórico usado na graduação de obstetrícia, de medicina, ele é um bom orientador para anatomia, mas assim, as pessoas que fazem obstetrícia se baseiam no livrão de Rezende para poder se formar. E Rezende está explicitamente ligado a essa noção de que o corpo da mulher é um corpo que precisa dessa intervenção. O discurso do século XIX, de que o corpo é um corpo defeituoso, é uma máquina. Se concebe o corpo feminino como uma máquina, e uma máquina que precisa de intervenção, porque é uma máquina que não funciona bem. Enfim, humanizar para Rezende era intervir. Esse Rezende que trabalha sobre dogmas, que forma até hoje os obstetras, intervir, é usar fórceps, empurrar a barriga, fazer intervenções físicas mesmo nesse corpo. E isso, para ele discursivamente no livro diz que isso é um atendimento humanizado, ou seja, é deixar a mulher próxima ao humano, é como se a mulher de fato tivesse uma lacuna em aberto, que ela precisa se humanizar, né? E a forma dela se humanizar é com a ajuda desse homem, desse obstetra que chega para intervir. Mas a humanização que a gente fala hoje, no discurso da humanização do parto, no movimento de humanização do parto, que busca uma experiência na vida sexual e reprodutiva das mulheres. Eu fico pensando assim, a gente pensa na vida sexual e reprodutiva das mulheres, e é muito delicado pensar isso a nível de feminismo, né? Porque a grande luta da agenda feminista é lutar pela legalização do aborto. Mas a gente precisa declarar que muito mais mulheres, na verdade não muito mais, mas assim, uma grande quantidade de mulheres vivem uma gestação, querendo ou não querendo, tendo escolhido ou não essa gestação, a gente tem um cenário que
é significativo o número de mulheres que estão com a sua vida sexual e reprodutiva ativa e tem uma gestação, desejada ou não, se foi possível fazer um abortamento ou não, enfim. Essa mulher vive uma experiência de uma gestação e essas mulheres não podem ser negligenciadas. É urgente que sejam parte da agenda feminista e a violência obstétrica seja tipificada, seja reconhecida como violência contra a mulher, porque há uma grande resistência em relação a isso. É como se a gente tivesse... É um perigo discutível a gente falar sobre violência obstétrica no parto, porque é como se a gente estivesse lutando para que essa mulher ocupasse o lugar da maternidade, que já é um lugar efetivamente dessa mulher, e é o que causa uma grande discussão entre o movimento feminista, porque o movimento feminista quer exatamente abrir esse horizonte para que a mulher não só ocupe o lugar da maternagem, né? Que ela não só ocupe o espaço da maternidade, e, sem dúvida isso é óbvio. Mas é claro que grande parte das mulheres vivem uma gestação e essas mulheres precisam ser assistidas por uma agenda feminista. Essas mulheres precisam estar dentro dos pleitos, digamos assim, de políticas públicas. Essas mulheres não podem ser violentadas à torta e à direita, como acontece, e ficar por isso mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu estou super disposta a responder o que vocês me proporem. Eu acho que Paty vai dar uma elencada sobre aborto e a gente vai conversando sobre violência obstétrica. Paty. Aí você pode também falar sobre toda essa pergunta, tá? Não pode ficar limitado, não. Boa noite a todos e a todas. Eu já aproveito até a fala final de Marília, dizendo que eu fico muito satisfeita, muito feliz mesmo, de perceber que cada vez mais a questão da violência obstétrica ela tem sido elencada junto com a questão da descriminalização do aborto. Porque até pouco tempo atrás, até muito pouco tempo atrás, e ainda existe um pouco de resistência, mas eu iniciei meu feminismo pelo parto humanizado. E até pouco tempo atrás a gente costumava dizer que o feminismo, ele aborta, mas ele não pare, né? Então, isso tem mudado cada vez mais, os debates eles têm sido levados como direitos reprodutivos de uma forma geral, e tem que ser levado dessa forma, porque está tendo violência de todos quando ela decide não ser mãe, ou quando ela decide ser mãe, ela está sendo violentada. Então, é necessário que se faça a conjunção, certo, de tudo isso. Então, aborto, ele sempre é um tema mais melindroso, né? A gente sabe que o estereótipo da mulher-mãe imposto por nossa cultura, principalmente por fatores religiosos, fazem com que o aborto ele ainda seja um grande tabu, mas a verdade é que as mulheres sempre abortaram, né? As mulheres continuam abortando e as mulheres continuarão abortando. O aborto sempre existiu, certo? Das mais variadas formas, dependendo de cada área, de cada país, de cada região. Ele é feito de forma mais segura ou insegura, de acordo com a legislação local, certo? Mas o fato é que, independente de convicções pessoais ou religiosas, as mulheres abortam. E isso é um problema de saúde pública, certo? As mulheres estão morrendo, aliás, as mulheres pobres e negras estão morrendo em consequência de aborto, certo? Eu tenho números, eu trouxe alguns números que eu acho que isso aqui, quando a gente fala de aborto, é sempre importante falar sobre números, para que as pessoas tenham uma noção real do que acontece. Então, no mundo, mais ou menos, de 46 a 55 milhões de mulheres abortam por ano, certo? Na América Latina, aproximadamente 1.400.000 mulheres abortam por ano. E no Brasil, da América Latina, no Brasil é responsável por 1 milhão, mais ou menos. Está entre 750.000 e 1.500.000 abortos provocados.
Isso são os números dos dados que chegam aos hospitais. Ou seja, existe esse número, a gente pode ter certeza que é subnotificado por ano. E pode ter certeza que isso é subnotificado. Por quê? Porque são os casos que deram complicação. Os casos que deram certo, eles não estão sendo contados aqui. Então, esses números, eles são alarmantes. Ou seja, é muito grave a questão do aborto. As mulheres praticam o aborto, não tem para onde fugir. Se você é contra ou se você é a favor, é uma questão pessoal, você não aborte, pronto. Não, sabe? É muito simples. Você ser contra o aborto é uma coisa, agora você ser contra a descriminalização do aborto é outra. Por quê? Junto com a descriminalização, assim, as experiências têm mostrado que os países que descriminalizaram, o número de abortos ou ele se mantém, ou em alguns países, inclusive como no Uruguai, em Portugal, eles têm caído. Por quê? O aborto, assim, a descriminalização do aborto, ela é uma política pública que envolve várias outras nuances, certo? Como a prevenção, que é o que as clínicas clandestinas não fazem. A prevenção de novos abortamentos, certo? Então, a partir do momento que o Estado arca com o ônus de assumir para si o cuidado com essa mulher que não quer ter filho, e praticar o aborto de uma forma segura, de dar à mulher essa escolha, porque é uma questão de autonomia também, porque a partir do momento que o aborto é crime, a mulher passa, teoricamente, pela lei, a ser obrigada a ser mãe, mesmo quando ela não quer, mesmo quando ela não pode. Né? E são vários os fatores que levam as mulheres a abortar, e cada uma tem o seu fator específico. Então, é preciso enxergar o aborto como um problema de saúde pública, porque ele tem sido a terceira causa de morte materna no Brasil, certo? São mais ou menos 200 mil mortes de mulheres em consequências de aborto clandestino. E quem são essas mulheres? São mulheres casadas, certo? O mais interessante é o perfil da mulher que aborta, né? Que são mulheres casadas, na sua maioria. Eu peguei uns números interessantes, são 81% têm filhos, 88% são religiosas, 64% são casadas ou vivem uma relação estável, certo? Então, sou eu, ela, você, qualquer um que está aqui. Quem não conhece alguém que já soube de alguém que já fez um aborto, né? Então, é uma coisa que é muito presente, e o problema é que quem tem dinheiro vai lá no médico fulaninho, ou então vai lá, compra o Citotec, vai lá e faz o abortinho bonitinho, do jeito que, como, assim, com a infraestrutura de base. E o que é que acontece com aquelas moças da comunidade em que engravidaram, que o pai abandona e que se vêem desesperadas, já tem 4 filhos, 20 anos de idade, mais 4 filhos, e mais um, porque não teve política pública de prevenção eficiente, e se teve, também não vou botar assim, deu um vacilo, estourou a camisinha, a gente tem que lembrar que métodos contraceptivos não são 100% seguros, certo? Pílula do dia seguinte falha muito também. Então, o que é que acontece com essas mulheres? Do mesmo jeito que eu já ouvi falar, eu vou relatar como eu ouvi falar. Não, menina, tu enfia, isso foi um relato de uma pessoa contando a história de outra. Tu enfia um palito de churrasco, tá, palitinho de churrasco, no útero, tu enfia lá dentro que estoura a bolinha. Então, esses atos que vão provocar as infecções, as hemorragias e as mortes dessas mulheres. Certo? Então, o aborto ele tem que ser visto como um problema de saúde pública, um problema grave que tem matado muitas mulheres e que está todo mundo levando como uma opinião pessoal. Ah, não se cuidou, é porque é uma vagabunda, e começa a taxar. E quando a gente vai ver nas pesquisas, o perfil é outro, né? O perfil da mulher são mulheres casadas, são mulheres que já têm relação estável, como eu já falei. Deixa eu ver mais. 1 em cada 7 mulheres entre 18 e 39 anos provocam aborto. Esse número é muito alto.
Já li numa pesquisa também, 40% das mulheres até os 40 anos, 40% das mulheres até os 40 anos já provocaram aborto. Isso mostra que a criminalização não está resolvendo. As mulheres continuam abortando, né? Mesmo sendo crime, mesmo sabendo que ela pode ser presa, que ela, além de toda dor, porque tem um documentário bem interessante, que eu até indico que assistam, que é o Aborto dos Outros, que mostra vários tipos de aborto legal que são feitos, né? Assim, mostra alguns relatos também de abortos que foram feitos de forma ilegal, mas de forma segura por pessoas da classe média e tal. E nesse documentário mostra uma evangélica abortando porque foi vítima de estupro. E o sofrimento, não tem nenhuma mulher, assim, você fazer um aborto não é como você ir ali na padaria comprar um pão. Não, eu vim aqui fazer um aborto. Porque tem muita gente que acha que o aborto ele vai virar método contraceptivo, né? Assim, não, vou ali transar, se eu engravidar não tem nada não, faço um aborto. Não é assim. O aborto é sofrimento, é um sofrimento, principalmente pela culpa cristã, assim, a gente costuma falar da culpa cristã que é embutida nela. Então, toda mulher que aborta, ela sofre muito psicologicamente, ela já está sofrendo muito, ela se penaliza muito. Então, para completar essa penalização, ela chega num serviço de saúde por uma complicação, aí ela ainda é apontada, né, por todos, se chegar e dedicar com um médico que seja um fundamentalista religioso, por exemplo, ela pode ser denunciada, inclusive ele era para utilizar a ética médica, mas muitos deles não fazem isso, eles denunciam, e essa mulher, além de todo o sofrimento emocional que ela já está passando, ela ainda vai presa. Sabe, assim, é uma coisa, é tanta violência em cima de violência que não dá para entender ainda como é que o Brasil não consegue enxergar a questão do aborto como uma questão realmente importante, uma questão realmente de saúde pública. Outro dado interessante que eu achei que é importante trazer aqui para vocês é que das experiências de legalização no mundo, 78% de todos os abortos são realizados em países em desenvolvimento, ou seja, nós, né? Não são países desenvolvidos. E 22% dos abortos no mundo são feitos em países desenvolvidos. A maioria deles tem o aborto já legalizado. Isso mostra, é um dado muito claro, né? Por que não descriminalizar? Né? Se nos países desenvolvidos, onde o aborto é legal, acontecem menos abortos, né? Por que essa quantidade de aborto nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos é tão alta? Porque na maioria desses países o aborto é criminalizado. Então, se o número de abortos, de abortamentos se mantém ou diminui após a legalização, quem é contra, pessoalmente, por motivos religiosos, o aborto deveria ser a favor da descriminalização. Assim, eu acho isso bastante óbvio. Não é que você vá defender que as mulheres abortem, não, você vai defender que aquela mulher não seja presa, entendeu? E que ela tenha direito à escolha de não ser mãe, se caso ela engravide num momento em que ela não tenha planejado isso. Então, basicamente, sim, já falei das clínicas clandestinas também, que lucram muito, existe uma indústria, né, de aborto. Essas clínicas, elas lucram bastante, e os abortos nessas clínicas são feitos não necessariamente de forma segura, a gente não tem como fiscalizar isso, né, então cai no mesmo dilema. E sobre o tempo, que muita gente questiona o tempo. Com quanto tempo deve ser e tal.
A mulher que engravida, e aí é uma opinião pessoal minha, a mulher que engravida e não quer a gravidez, ela não quer que ninguém saiba. Então, quase que obrigatoriamente vai ser até os 3 meses, que é normalmente o tempo em que os países que têm o aborto legalizado permitem, né? Em alguns tem algumas variações, mas normalmente até os 3 meses. Por quê? Porque a mulher que engravida e não quer o filho, ela provoca o aborto até os 3 meses. Ela não quer que ninguém saiba que ela abortou. Ela nem quer que ninguém saiba que ela engravidou, na verdade. E quando o embrião ainda é um embrião, porque ainda vem aquela questão da vida, é uma vida que é muito relativo por causa da formação do sistema nervoso central, né? Que é super importante. Então, um embrião, ele não é uma pessoa. Isso é uma coisa importante de se falar. Um embrião não é uma pessoa. Até a 12ª semana ele não tem um sistema nervoso. Então, todas aquelas animações extremistas que a gente vê, horrorosas, de perninha, sabe? Aquilo ali não foi o aborto que se propõe na forma como para o pessoal que quer enquanto aborto legal, certo? O embrião, na época que a maioria dos países que permitem até 3 meses, ele não tem sistema nervoso, ele não sentou, ele não é uma pessoa, ele é uma massa celular ainda, certo? Não é uma pessoa. Isso é importante de se frisar, apesar de muita gente discordar por conta de convicções religiosas, porque já diz, como é que chama? Sim, também. Ela só é considerada uma pessoa é uma pessoa de direito a partir do momento em que nasce, certo? Então, eu convido todo mundo a refletir sobre esses números são alarmantes, as mulheres não param de abortar, não param, não se explica por quê, mas não existe história nenhuma da humanidade em que não tenha acontecido aborto, certo? E por que criminalizar essa mulher? Por que essa mulher tem que ser presa além de todo o sofrimento que ela já passa? Por que essa mulher tem que morrer? Por que essa mulher que é negra e pobre tem que morrer? Enquanto a que é branca e rica consegue fazer bonitinho o seu aborto, né? Então a gente está falando de vida. Quem defende a vida defende a descriminalização do aborto, na minha opinião. Primeiro porque reduz ou fica igual e praticamente zera o número de mortes maternas. Zeram, porque a mulher que faz um aborto no hospital, ela vai estar bem assistida, tá certo? Ela não vai estar enfiando palitinho de churrasco no útero para poder tirar o embrião. Então, basicamente, o que eu tinha para falar sobre esse tema, que tem também muito pano para manga, por causa da questão religiosa e cultural, mas convido vocês a lerem um pouco, a estudarem um pouco sobre os dados sobre aborto, porque a gente precisa entender que o aborto, além da autonomia da mulher, ela é uma questão de saúde pública. Obrigada. Palmas para as duas debatedoras. Eu queria lembrar, né, que este ciclo de debates faz parte da nossa candidatura ao Senado Federal, né, que tem como prioridade as pautas relacionadas às mulheres, dentre outras prioridades, né? Nós temos o nosso guia eleitoral, foi composto, são 19 programas, são 19 dias que passam, e nós temos um planejamento para que cada dia nós tratássemos de um tema. São apenas 43 segundos, mas dentre os 19 programas, o primeiro que foi de apresentação e o último que vai ser de agradecimento, né, e pedir o voto mais diretamente, né, nós conseguimos colocar 17 programas temáticos, né, programas temáticos. Dentre os programas temáticos, nós estamos fazendo 5 relacionados a temas das mulheres, né, que é a questão do aborto, né, a questão da violência obstétrica e humanização do parto,
a questão da violência doméstica e nos espaços públicos, né? A questão das creches e amamentação e a questão de mulher na política. Então, nós estamos priorizando esse tema, até porque nós sabemos que a ausência de mulheres nos espaços de poder, né, a ausência de mulheres no parlamento faz com que nós não tenhamos até hoje uma legislação, né, adequada e avançada para garantir a qualidade de vida das mulheres, a segurança das mulheres, a saúde das mulheres. Então, por isso que a nossa candidatura prioriza esta pauta das mulheres. A questão do... Eu queria fazer um link com alguns pontos que foram colocados, muito bem colocados, inclusive, pelas debatedoras. Tanto Marília quanto Pati estão contribuindo bastante, e eu sei que vai sair desse público, porque hoje nós estamos com bastante gente aqui, né, participando do debate presencialmente, e aí nós vamos ainda explorar mais um pouco o conhecimento de vocês duas. Né? Mas, por exemplo, a Pati falou, né, de que o aborto, né, ele existe muito em função da falta de prevenção. Então, esse é um dos motivos, inclusive, para nós lutarmos pela descriminalização do aborto. Porque a partir do momento que o aborto deixa de ser crime, nós exigiremos do Estado, e ele terá que dar as condições das mulheres se prevenirem com relação ao aborto. Mas como ele é crime, então não se fala, não se trata do aborto. Virou um tabu. Precisamos fazer com que este tema seja colocado para toda a sociedade. Vamos fazer esse debate, sabe, de forma sincera, honesta, sem preconceito, sem intolerância. Né? Porque muitas mulheres sofrem em função da ilegalidade, da criminalização do aborto. Né? Então, o fato de nós tirarmos essa questão do crime, esse lado criminoso da prática do aborto, fará com que nós possamos prevenir aborto. Nós possamos fazer um planejamento de formação e informação, né, das mulheres, dos companheiros, dos homens, para evitar a gravidez, a gestação. Né? Porque ela vai ser uma coisa comum, vai fazer parte da vida das pessoas. Até Pati falou dessa questão da desinformação. Né? Eu lembro que uma vez eu fui acompanhando uma amiga numa clínica clandestina para fazer aborto, mas uma clínica bastante cara, então tinha segurança, né, tinha todos os equipamentos necessários, né, para a realização do aborto com segurança. E aí o médico soltou uma gracinha, né, para mim. Ele disse: olha, a maioria das amigas que vem trazer uma mulher para abortar, no máximo 3 meses depois vem aqui abortar. Então ele aposta nessa desinformação. Esses médicos apostam porque sabem que isso é lucro. Né? Esse sistema capitalista, ele é nojento até por isso, que ele faz com que uma questão de saúde, né, como essa, seja tratada como uma mercadoria. Né? Então, a criminalização do aborto faz parte desse pacote da mercadoria capitalista. Né? Então, precisamos também, para além, né, da descriminalização do aborto, esse debate da violência obstétrica, ele é fundamental hoje. Né? O nosso deputado Jean Willis, deputado federal do PSOL, ele apresentou já um projeto ao Congresso Nacional tratando dessa questão da humanização do parto. Porque é outra questão que nós precisamos pautar na sociedade com muita clareza, com muita sinceridade e tranquilidade para fazer. Pois é, porque existe uma indústria que lucra com isso, né? Com essa violência à mulher. E no aborto também, o aborto, além do crime, né, que a mulher pode ser presa em função do aborto, ela, mesmo que ela faça de forma segura e clandestina, mas ela sofre todo esse enredo, né, violento, psicologicamente falando, e também fisicamente a mulher. Né? O aborto, o parto, a gente pensa muito, a gente estava conversando, por exemplo, a gente gravou aqui um guia eleitoral com Marília sobre a humanização do parto. Né? E aí, antes de começar a gravação, estávamos conversando, eu, Marília e Edilson, sobre isso, porque é uma escola, né? A gente vai aprender. A candidatura sinceramente, a candidatura do Senado tem sido um momento de formação muito importante, não só para vocês que estão aqui assistindo, para nós enquanto candidatura, sabe? Enquanto candidata, tem sido. Né? E aí, explicando a gente, né, que a gente acaba
ações que não são reais, que não são verdadeiras. A gente sempre diz que a violência obstétrica tem a ver com parto cesariano, né? É muito comum a gente ouvir isso, inclusive eu pensava isso também, né? E que o parto normal, não. Mas isso não é verdade, né? Até pela exposição que a Marília fez agora, a gente vê como no parto normal existe a violência obstétrica, né? Então, assim, precisamos realmente colocar esses debates todos de forma tranquila lá no Senado Federal. E, honestamente, eu acredito que quem pode fazer da melhor forma esse debate é uma mulher. É uma mulher. Porque sabe o que é que sofre o cotidianamente, né? Essa realidade. Aí a gente ficou faltando de falar um pouco de amamentação e de creche. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, porque nós tínhamos tentado convidar, né, uma outra palestrante também, para falar sobre creche, sobre as creches, né, que é uma servidora da prefeitura, uma pessoa que trabalha com trabalha cotidianamente nas creches municipais, públicas. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu trazê-la a tempo, porque o convite realmente ficou um pouco em cima da hora e eles não conseguiram se organizar, porque tem filho, porque não tem com quem deixar, porque não tem creche noturna. Então, é até engraçado, né? A pessoa que trabalha o dia inteiro cuidando dos filhos dos outros, quando precisa, não tem uma creche para cuidar do seu filho, para que ela possa vir participar da política. Sim, a gente vai circular, o microfone vai andar ainda aqui. Então, e aí tem uma relação também da questão de creche com aborto. Né? Muitas mulheres fazem a opção do aborto porque não têm condições, né, no seu cotidiano, de cuidar de um filho, cuidar como deve ser cuidado. E a ausência de creches públicas contribui bastante para a decisão do aborto. Né? Tem todo um leque de questões que envolve isso. Mas essa questão é uma função e uma obrigação do Estado, e que o Estado não cumpre, provoca a situação de mulheres optarem pelo aborto, né? Ou optarem, não fazem, praticarem o aborto, né? E ainda por cima depois penaliza esta mulher. Então, a creche, nós defendemos como dos temas principais da nossa candidatura, né, a necessidade de obrigar, né, a existência de creches no Brasil inteiro, em todos os bairros desse nosso país, né, em todos os horários, não só horário da manhã, mas horário noturno também, nos finais de semana, e creches que tenham a participação na gestão de nós, mães, que nós possamos participar do modelo de creche que nós vamos colocar nossos filhos, porque ninguém mais do que nós mesmas para desejarmos ambientes sadios, né, com acompanhamento pedagógico, né, com todo o acompanhamento necessário para a boa formação dos nossos filhos. Então, creche é uma pauta principal e a amamentação também é uma questão de saúde pública, né? A criança que é amamentada exclusivamente até os 6 meses, ela vai se tornar um adulto mais saudável, um idoso mais saudável. Isso é comprovado, né? Não estou inventando da minha cabeça, tem estatísticas que provam isso. Então, a amamentação. Aí hoje, a Organização Mundial de Saúde orienta, né, que as mulheres amamentem exclusivamente até os 6 meses, né, e que tenham uma amamentação até 2 anos de idade, né, aí que já não mais exclusiva. Mas a legislação brasileira, ela só garante à mulher uma licença maternidade de 4 meses. Como é que a mulher vai poder amamentar exclusivamente seu filho nesses dois últimos meses? É impossível. Então, assim, sabe, as coisas não se combinam, né? Então, a extensão da licença maternidade para 6 meses também é uma das nossas propostas enquanto candidata ao Senado Federal. E aí não é só a extensão da licença maternidade. E nós precisamos também estender a licença paternidade. Porque não existe um acompanhamento do pai nesses primeiros meses de vida do filho, quando a licença paternidade é de 5 dias. Ele não pode nem ajudar. Só dá tempo de registrar.
ele não pode nem sequer ajudar, né, a mãe que pretende amamentar, né, que precisa de ajuda de outras pessoas, e o pai que está ali. Né, todo mundo sabe que os primeiros meses de vida é quando se efetiva os laços, aliás, é quando se concretiza os laços afetivos da criança com o adulto, né, da criança com a mãe, da criança com o pai. E o pai está ausente, porque está tendo que trabalhar 8, 9 horas por dia. Então, essa extensão de pelo menos 2 meses de licença paternidade também é um compromisso que nós temos com a nossa candidatura. Tá, você vai fazer. Eu vou passar o microfone ainda para todos vocês, mas eu queria, antes de passar o microfone, registrar, né, a presença de algumas candidaturas do PSOL, né, candidatura assim como o Pedro Joseph, que também é candidato estadual, que é o nosso candidato a governador. Tem mais alguém que eu não esteja vendo? Alguém lá? Ah, sim, a minha suplente. Dona Ana Rodrigues, a minha suplente. Olha, é a minha suplente, for eleita. E acontecer alguma coisa comigo, Dona Ana vai me substituir. Seria muito céu cortar sua ajuda. Bom, então, alguém quer tocar já? Wilson, depois Pedro, depois Wilson. Primeiro, parabenizar a candidatura Albani, porque exemplo do que foi na semana passada, quando discutiu um tema importante, né, da reforma política, a OAB, organizando esse cito. Então, traz agora um debate fundamental, importância para a guarda de esquerda. Fazendo isso, está levando esse debate para a imprensa, está levando esse debate porque ele... E o debate, né, que não indo fazer uma vocação. Sobretudo que a Marília falasse sobre um mito que tem na sociedade, e que a mulher suporta a dor. Tem essa discussão, né? De que a mulher, ela é mais, ela sente, ela é mais fraca do que o que, mas é a dor. E me parece que isso é meio que a antessala da violência obstétrica. É meio que o momento que tem você isso que existe mesmo. Isso está, né, popular, assim, né? Isso está no meio da gente. Não, mulher aguenta dor. Então, isso é verdade? Pedro, por causa do som, você não pode não pegar. Boa noite, né, a todos. A candidatura de Albanize já é vitoriosa por reunir e colocar na mesa companheiros como as que estão aqui e as que estão na plateia e que estão assistindo, né? Eu acho que o grande salto qualitativo da Albanize é justamente promover esses debates na sociedade, na imprensa, de maneira programática, de maneira responsável, né? Porque por vezes ver setores colocando esses debates, mas às vezes de maneira apenas panfletária. Eu acho que quando a gente faz debate, a gente avança no programa. Mas eu tenho uma provocação também a fazer, apesar de ter uma opinião até então, mas como a Albanize coloca, a candidatura, a campanha eleitoral tem esse processo, é um processo pedagógico da gente aprender, refletir, reavaliar, mas como nós não costumamos fugir das polêmicas, né, nós do pessoal, fazer uma pergunta para as companheiras, nessa seara de direitos sexuais e reprodutivos, como elas localizam o debate da prostituição, como elas observam
as iniciativas legislativas que tendem a tornar a prostituição, que hoje é uma ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tornar uma profissão ou um trabalho como qualquer, ou que minimamente avance na garantia de direitos para aquelas mulheres, né? E aí, apesar do recorte de gênero que é importante ter na prostituição, também estudar um pouco sobre a prostituição, percebe que há uma pluralidade atualmente na prostituição, travestis, sexuais, homens, então é nesse sentido que vai fazer a pergunta mas como elas observam o debate que está colocado no Senado, no Congresso Nacional, sobre regulamentação do sexo. Júlia Leonel. Será que fica melhor? Boa noite. Minha gente, obrigada aí pelo contemplar a nossa noite aí com esse debate massa. Na verdade, eu não tenho uma pergunta exatamente. Eu queria compartilhar meu mau humor, assim, dos últimos tempos. Eu não sei se vocês perceberam como o nosso corpo sempre está em jogo. Agora, nas eleições, isso ficou muito nítido. Tudo parou para que a gente voltasse a discutir a pauta de sempre, que está de pano de fundo em todas as discussões, que é a família. É a manutenção da família heteronormativa. E a heteronormatividade não só falando das questões sexuais, da relação heterossexual. E a gente sempre nesse papel submisso. Não é à toa que a gente tem todo esse controle. É o obstetra que vai lá e vai trazer a salvação para a gente. O pênis dele que vai trazer a salvação para o nosso prazer. É sempre alguém trazendo a salvação para o nosso corpo. A gente nunca com o direito de decidir. É o Estado que diz que a gente não pode abortar. E quando a gente pode abortar? Porque, assim, é um direito da vida e não sei o que lá, mas aí, quando se fala de estupro, aí a galera consegue abrir mão. Como? Fosse negociável. Fosse passa um debate, que é de autonomia do corpo da mulher para o direito, um debate legalista. Agora, quando o direito, ele diz que você pode abortar, aí você pode, porque ali, aquela vida, ela não é tão sagrada para aquelas pessoas que estão dizendo que aquela vida é sagrada. Enfim, isso é uma coisa que incomoda muito. De repente, tem sempre a própria questão da preservação, dos métodos contraceptivos, quando a gente vai ver quais são os métodos contraceptivos que a gente conhece, que a todo momento é divulgado, é a camisinha. A gente sempre dependendo que o homem que a gente relacionar, que é um homem determinado, porque a sociedade determina que a gente hoje está numa festa e querer beber e a gente tem a nossa camisinha. Porque não há publicidade da camisinha feminina. Eu que conheci a camisinha feminina há 2 anos atrás. E olha que eu me achava mais progressista do mundo e nunca conhecia a camisinha feminina. E aí você não... É difícil de achar, exatamente, é difícil de achar, é difícil de usar e não há explicação de como usar. Também, não há. Então, assim, você sempre está dependendo daquela outra pessoa. Então, a própria lógica dos métodos contraceptivos, eles giram em torno do homem. E a gente sempre nessa submissão. Então, assim, é muito bom quando a gente tem candidatura, que esse debate não é um debate eleitoral. Não é um debate eleitoral. É um debate que é contínuo, né? Isso já é o primeiro ponto. E segundo, e só para finalizar, Alba, mais do que uma mulher para debater essas coisas, a gente precisa de uma mulher com coragem, sem amarras. Porque, assim, também, infelizmente, a gente, não necessariamente porque a gente tem uma mulher, ela vai estar necessariamente nos representando, assim. Isso é uma coisa também que é uma coisa que é muito infeliz, mas é muito séria.
É isso. E quanto às creches, além de creches, é também fundamental políticas públicas que, como é que se diz, incentivem a participação do pai na criação das crianças. Ainda que sejam parte voluntária, mas a gente também sem naturalização. O que lasca com a gente é essa naturalização desse, mas a mãe é diferente, a mãe sente o que a criança está precisando, a mãe sabe o que fazer, o pai não tem jeito, o pai participa da criação de um filho. E aí, dentro de uma creche, não bastam as mães estarem ocupando as creches, os pais também têm que ocupar essas creches. Porque só assim, nessa relação dialética pai-mãe e a criança, é que a gente vai conseguir também a participação das mulheres no espaço público. Porque isso também dificulta. A mulher tem nada, a gente se conformou com esse espaço que o capital deu para a gente, nesses avanços dentro do sistema capitalista no mercado de trabalho, uma necessidade do próprio capital, e a gente acha que por esse avanço dentro desse sistema, está tudo certo. Então não é isso, assim, a gente tem muito que avançar, o debate não está superado, muito longe disso, e aí, enfim, que isso, todas as reflexões que estejam sendo feitas aqui, elas sejam apenas uma semente para o nosso cotidiano, assim. É isso. Então, eu queria ter falado depois que a Albanize falou, porque a Albanize falou das creches, falou da amamentação, o Paty falou do aborto, e a gente consegue relacionar facilmente isso tudo com violência obstétrica, né? Não sei se é fácil para vocês visualizarem, mas na questão das creches, a Albanize fala da relação de mãe, filho, de maternagem, enfim. Maria Júlia fala da participação do pai. Quando a mulher vive um processo violento dessa iniciação na vida materna, né, nesse início de maternagem, é óbvio que, enquanto ser humano, detentor de subjetividade, vai ser difícil construir, travar uma relação com esse bebê que chega, com esse filho que chega, com essa vida que chega. Então, a violência obstétrica está completamente ligada a essa construção de relação, esse pleito, essa vontade por lutar por creche, enfim. Em relação à amamentação, a violência obstétrica é determinante e o nível de cesarianas atualmente chega a 90% no sistema suplementar, ou seja, nos hospitais particulares, a gente tem taxas altíssimas, gritantes, de 90% das mulheres que entram no hospital fazem uma cesariana. A gente tem pesquisas que mostram que mais de 90% das mulheres iniciam a gravidez desejando um parto normal e para fazerem uma cesariana agendada, marcada, letiva, com um bebê que não... Quando o corpo da mulher e o bebê, que é o bebê que aciona o trabalho de parto, não entra em trabalho de parto, ou seja, uma cesariana marcada, que tem repercussões fisiológicas significativíssimas, prejudiciais para essa nova vida que estava em construção, que a gente imaginar que 9 meses dá conta de formar uma vida, é porque cada dia ali dentro acontece uma porrada de coisa, e a gente antecipa esse processo, a gente está brecando um monte de... A gente está anulando um monte de processo significativo, fisiológico que acontece. Só que aí o desdobramento dessa antecipação do nascimento faz com que a mulher viva um momento delicado, porque uma cesariana é uma cirurgia de alta complexidade, né, é uma cirurgia de médio ou alto risco, e a gente corta 7 tecidos de um corpo saudável. Não existe nenhuma outra cirurgia de grande ou médio porte que a gente escolha fazer. Não se faz cirurgia de grande ou médio porte sem necessidade, só se faz por uma necessidade médica. E a cesariana, exato. Um corpo saudável, não existe outro caso de que um corpo saudável escolha fazer uma cirurgia de grande ou médio porte. A gente só vê isso no caso do corpo feminino, no caso dessa assistência obstétrica. Mas aí nem todas são de médio ou alto risco, né? E a cesariana é uma senhora cirurgia. E no momento que a mulher vive uma cesariana, após a cesariana chegou um bebê, né? Apareceu um ser completamente vulnerável e dependente. Até o 3º mês a gente chama de esterogestação, porque, não sei se vocês sabem, mas nós somos mamíferos bípedes que não suportamos o tempo biologicamente, se a gente vai pensar numa biologia necessário,
para que esse bebê se desenvolva completamente. Então, aos 9 meses esse bebê sai, mas é como se ele precisasse passar mais 3 meses dentro da barriga. É tanto que os 3 primeiros meses são conhecidos na literatura médica como esterogestação. Esse bebê precisa de total amparo, assim, era para o bebê estar dentro da barriga, mas ele não está mais porque não cabe, o corpo da mulher não suporta. Então, ele vem para o lado de fora. A violência obstétrica e a clássica que se desencadeia no alto índice de cesarianas faz com que essa mulher fique debilitada, né? Uma mulher que está costurada, tem 7 tecidos que estavam saudáveis e agora estão mutilados, precisam se recuperar. Não é uma mulher que tem uma grande habilidade para cuidar desse bebê que precisa de bastante cuidado. Né? Precisa que ela ou outra pessoa, ou mais de uma pessoa, responda pelas atividades todas do bebê, né? Enfim, a violência obstétrica, ela se relaciona com tudo isso, com a amamentação, com a creche, com o abortamento, enfim. E aí Edilson vem fazendo uma provocação sobre a mulher, o corpo feminino aguentador. É um mito, né, de um discurso essencializador, onde liga a mulher, onde a gente pode parar para refletir e ver que a mulher está sempre ligada à natureza, aos processos naturais, e o homem à cultura, à razão. É como se a mulher tivesse a obrigação de viver o que a biologia manda, porque o parto é uma dor fisiológica, não é uma dor patológica, como no século XIX os obstetras gostavam de levantar, né? Que era uma dor, que era um processo dificultoso, defeituoso, com problema, que precisava da intervenção desse médico. Não, o parto é um processo fisiológico, mas o imaginário social, ao conceber o parto como um evento da biologia, atribui a essa experiência uma conotação de tá dentro do pacote. Você vai viver o parto, você não engravidou, você não sabe que vai parir, você sabe que vai viver a dor, você sabe que vai viver... E não é isso, o parto não é sinônimo de dor. Então, o mito ele já cai por terra a partir daí. Quando dizer, a mulher aguenta a dor... Primeiro que a gente não pode nem essencializar o discurso dessa forma, mas a gente não pode também associar o parto com dor. Tipo, a gente associar o parto com dor é entender o parto como ele não é, porque a gente só tem essa imagem de parto é dor, mas ele não é uma dor fisiológica. Para fazer cocô, a gente sente uma dor fisiológica, e todo mundo sente, né? Para parir, a gente vive um processo fisiológico que desencadeia uma dor, porque o útero ele está contraindo e dilatando, e isso traz uma sensação para a mulher, que a maioria associa como dor, mas associa como dor pelas intervenções que são vividas, ou seja, pela assistência que é dada. Então, a gente dizer a mulher aguenta a dor, suporta a dor, é a gente dizer que a mulher aguenta a violência, é a gente dizer que a mulher aguenta o que foi determinado para que ela vivesse, e não o processo em si. Tá? Ficou... Sim, e a gente tem mania de delegar, e outro ponto que a gente pode pensar a partir do questionamento de Edilson é que a gente tem mania de delegar funções específicas para a mulher, né? Inclusive, um dos grandes questionamentos do feminismo é tirar do foco esse lugar da mulher enquanto lugar da maternagem, né? E aí a gente tem que parar para refletir que a gente deve tirar a mulher do foco de muita coisa, sobretudo esse, de carregar o mundo nas costas, né? É que aguenta a dor, é que sabe resolver os problemas, enfim, a mulher carrega a cruz e o fardo essencialmente, né? No discurso e no imaginário. E aí as relações são armadas para que isso aconteça, né? Porque se no imaginário social a gente concebe que a mulher é essa que suporta a dor subjetiva e a física, então a gente acaba se articulando relacionalmente para que isso acabe acontecendo. E aí elas acabam aguentando, porque a estrutura está montada assim, né? E culturalmente, ela é educada desde pequenininha a aguentar tudo calada, né? Obediente, calada, fecha as pernas, menina, sabe aquela... Então é uma construção, essa questão da dor é uma questão muito relativa, existem limiares de dor, que cada pessoa tem que é diferente, que é individual, algumas vão sentir mais, outras quando vir, pariu, acabou-se. Eita, menina, era só isso, sabe? Essa menina ali, pariu no carro, ligeiro, com cara de cana. E ainda com relação a dor, só para não perder o enfoque,
é interessante que quando a mulher, ou quando qualquer mamífero, ele é submetido no trabalho de parto a uma situação de estresse, isso faz uma diferença enorme, porque existe o ciclo, né, que muitos pesquisadoras mostram, baseado em evidência, existe o ciclo medo, tensão e dor. Quanto mais medo, quanto mais tensão, mais dor a mulher vai sentir. Mas isso vai aumentando. E todas as intervenções que são feitas, o próprio ambiente hospitalar é muito hostil, né? Não estou querendo vangloriar o parto em casa, mas normalmente o que a gente percebe é que as mulheres que têm seus filhos em casa, elas relatam a experiência mais positiva do que as mulheres, por mais humanizado que seja, o parto hospitalar é diferente, porque no ambiente da sua casa é um ambiente em que a mulher domina, né? E no ambiente hospitalar é um ambiente onde o médico domina. A mulher está ali como uma paciente, colocam logo ela numa cadeira de rodas para ela se entender como paciente, como uma pessoa doente, né? E que precisa ser levada numa cadeira de rodas porque é protocolo do hospital. Mesmo que ela se recuse, ela tem que brigar para não ir para a cadeira de rodas. Aí já começa o estresse. Esse estresse faz com que a mulher sinta dor. Ela sente mais dor por causa da descarga de adrenalina. No momento que a adrenalina é importante, mas no final do parto. Nessa parte do período de dilatação, a adrenalina ela é antagonista da ocitocina, que é o que faz a dilatação. Então, esse ciclo medo, tensão e dor faz com que as mulheres sintam mais dor. Mas quer dizer que a mulher sinta mais dor do que, aguente mais dor do que o homem. Ela simplesmente foi educada culturalmente a aguentar a dor calada. Até porque se ela falar muito, se ela gritar muito no parto, ela sofre mais violência, porque mandam ela calar a boca. Porque senão o bebê vai ficar surdo, porque senão inventam uma série de coisas que são violências verbais, que aí a gente, se for contabilizar as violências verbais, aí lasca tudo, né? É uma lista enorme. E ainda interrompendo, mas assim, fazer um serviço de utilidade pública, já que a gente está falando de parto, a gente ainda não tem a violência obstétrica tipificada como lei, mas a gente tem no Código Penal, eu estudando para o mestrado em perícias forenses, que eu quero fazer um dia, eu vi que no artigo 129 do Código Penal existe um tópico específico de lesões corporais por aceleração de parto. Ou seja, qualquer mulher que teve uma episiotomia, que é o cortezinho na vagina, então qualquer mulher que foi submetida a uma cesariana sem uma indicação precisa, ela pode entrar na justiça criminalmente contra o médico. É de 2 a 5 anos de reclusão. Na hora que todos os médicos souberem disso, no instante eles vão parar de fazer essas coisas. Sabe? Porque os médicos não sabem que eles estão provocando uma lesão corporal, eles acham que eles estão ajudando. Mas eles precisam entender que eles estão causando, sim, lesão corporal. A episiotomia, ela é um procedimento cirúrgico mutilador. Ele corta um músculo que é circular no sentido transversal. Então, esse músculo, por mais que ele se recupere, ele nunca mais vai ser igual. Mas aí também é outra história, porque a própria gravidez ela já pode fazer com que exista a necessidade da reconstrução do períneo. Só para tipificar, a gente não tem a lei, mas existe essa brechinha que quem quiser danar seu médico na justiça, você se sentiu lesada, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, dá para usar. Oi? Vamos falar no som para poder... Então, Paty, deixa eu só fazer um adendo. Essa coisa da gestação provocar um alargamento do canal, há evidências sólidas que isso não existe. Aí acontece, inclusive, o contrário. A maior quantidade de relatos existe no sentido de que o canal vaginal ele fica mais apertado. As mulheres têm dificuldade de se relacionar
precisam usar lubrificante, enfim, ficam com a vida sexual comprometida porque o canal é como se ele reduzisse. Porque como é um canal flexível, ele vai alargar para o bebê sair, mas ele volta. E aí a maioria, quando volta, volta muito. A gente tem uma grande quantidade de relatos de que o canal ficou mais apertado. E é um grande mito machista, tem na tese de Simone Grilo Diniz, que é uma doutora em saúde materna, infantil, enfim, e direitos reprodutivos. Ela tem um capítulo exatamente sobre isso, assim, sobre o alargamento do períneo, o grande mito machista. Ela, inclusive, em entrevista, prefere dizer que ela prefere acreditar no mito da pipoca fina do que do pipio alargado, porque é o que faria sentido. Outra coisa que eu ia dizer, a gente está o tempo inteiro falando de violência obstétrica, de corpo, de autonomia, mas no fim das contas o que a gente está falando é de informação, da ausência de informação, né? A violência obstétrica acontece porque a mulher não sabe o que esperar desse parto. Ela escuta ouvir falar de uma dor, mas ela não sabe o que é que ela vai viver fisiologicamente. Os processos de parto, os desdobramentos do trabalho de parto. Enfim, o que falta é informação. E aí essa violência obstétrica ela começa desde a gestação exatamente por isso, porque essa mulher chega num consultório e tudo que ela não recebe é informação, né? Enfim, e em relação à pergunta de Pedro sobre prostituição e regulamentação, é uma pergunta que, para mim, tem desdobramentos óbvios. É mega necessária uma regulamentação da prostituição. Estamos falando novamente de um recorte óbvio de gênero, na minha concepção. São mulheres que estão sendo violentadas, invisibilizadas, mesmo trans, são mulheres, né? E não faz sentido não pensar numa regulamentação, a nível de política pública, não faz sentido a gente não pensar numa regulamentação da prostituição. Outra coisa que Maria Júlia estava falando era sobre a mulher sempre enquanto submissa, corpo, família. Falou de métodos contraceptivos, e Maria Júlia falou da camisinha, mas a gente pode pensar também na pílula anticoncepcional, que a mulher toma. E assim, você falou que a camisinha é o homem que fica responsável. No caso da pílula, é a mulher que fica responsável, mas nem por isso é positivo, né? Porque a mulher fica com esse fardo, porque é uma atividade diária que precisa acontecer, e tem uma descarga gigantesca de hormônio no corpo dessa mulher, né? Ou seja, é uma intervenção bioquímica significativíssima, que mulheres passam anos da vida, a maioria passa o ciclo reprodutivo praticamente inteiro, submetidas a essa intervenção bioquímica, que tem repercussões. Tem o DIU de cobre, né, que também é uma barra pesada no colo do útero, ou o DIU de hormônio, que é como a pílula, é uma sobrecarga hormonal gigantesca. Enfim, aí mesmo quando a gente vai pensar num contraceptivo que a mulher tem autonomia, digamos assim, né, no manejo do contraceptivo, é um contraceptivo que é controverso, né, no fim das contas, porque ele sobrecarrega, ele não deixa ela mais leve, ele deixa ela mais responsável, mais culpada. Exato. Os menos indicados. Os que estão nos postos de saúde são os menos indicados, né? Exato. Inclusive as mulheres quando resolvem parar de tomar a pílula, muitas têm problemas seríssimos para engravidar, né? Porque faz uma disfunção no aparelho reprodutivo significativa. Só complementando a questão da prostituição, eu corroboro com, acho que todo mundo, né, que precisa. Mas eu corroboro. Que Pedro falou que dentro do próprio movimento tem pessoas que são contra a marcha mundial. Não sei porque eu ainda não vou falar você que falou. Tem mulheres que são contra, feministas que são contra a regulamentação da profissão de prostituição. Tem uma resistência, e ainda é uma polêmica, sim, dentro do movimento. Mas eu corroboro da opinião de Marília, eu também defendo que são mulheres que trabalham e precisam ter de seus direitos garantidos.
E eu vejo muito também a questão da autonomia, né? Assim, a mulher, o corpo é dela. Se ela quer usar o corpo dela para ganhar dinheiro, então é com ela. Que isso retroalimenta uma cultura machista, sim, a gente não pode, exatamente, sim, isso não, a gente não pode negar. Mas negar essas mulheres que estão extremamente expostas à violência diariamente, né, por causa da sua profissão, é realmente uma falta de humanidade imensa, assim. Eu vou passar o microfone para Pedro, para ajudar no debate. Não, até porque... fala muito alto, né? Até porque... tá todo mundo... O som é Dilson. Tudo com som, né? Dilson. Até porque a discussão que vocês trouxeram anteriormente de afastamento da tutela penal dessa situação também se insere para as profissionais do sexo, porque hoje existe uma agenda sanitarista e penal em cima das profissionais do sexo. E apesar de não ser crime se prostituir, hoje uma profissional do sexo que, por exemplo, fez um programa e o cliente não pagou e vai numa delegacia ou chama um carro da polícia para poder exigir o pagamento, pelo contrário, ela, além de ter negado o direito de receber o programa, ela é agredida pela polícia, ela é agredida pelo Estado duplamente, ou seja, há uma dupla punição nessa tutela penal e sanitarista que a gente tem hoje. E a minha pergunta foi bem provocativa, porque realmente existem setores do movimento de mulheres que reivindicam, que associam exploração sexual à prostituição. Então, uma tutela, ela ajuda, inclusive, no liar tênue que existe entre prostituição e exploração, a gente fazer uma regulamentação do que é exploração, do que não é, né? E até porque, só um dado, por ser do direito, hoje existe um princípio da adequação social penal, onde os cafetões e as cafetinas não são presos, ou seja, isso hoje é crime, ser cafetão, ser cafetina é crime, mas a gente vê, basta a gente andar nas ruas, a gente sabe onde é que tem uma casa de prostituição, mas hoje os tribunais não punem esse tipo de crime, porque acredita que há uma adequação social do fato. Agora, só uma adequação social do fato para não prender o cafetão e a cafetina, mas para garantir o direito da prostituta não há essa adequação social. Então, existe o projeto, o projeto de lei Gabriela Leite, no qual, inclusive, participei com algumas contribuições do Jean Willis, nosso deputado federal, que também começa e suscita o debate. O próprio projeto ele não está acabado. Ele precisa de contribuições, e eu acho que a eleição de Albanese também levará as contribuições aqui das mulheres de Pernambuco para esse debate. Sobre a questão de Júlia, eu achei bem interessante as suas colocações, principalmente nessa questão, né, de tudo está em torno da família heteronormativa, e isso é uma coisa que já fica como sugestão para debate, para um novo debate, porque isso tem muito pano para manga, muito. Não dá para falar num debate sobre direitos reprodutivos, definitivamente, acho que é muita coisa, mas já fica a sugestão para a Albanese tentar ver se ainda dá tempo de incluir uma roda de debate sobre todas essas questões, né, de transexualidade, identidade sexual, tudo isso. E modos de família, né, modos de relacionamento, tudo. Como se só existisse um tipo de família, né? E outra que eu achei interessante também, quando a Alva falou da licença, porque apoia a licença paternidade a respeito da amamentação e tal. E eu também sou do movimento pelo parto humanizado, né? Eu sou doula, mas essa questão está muito dentro do movimento do parto. A gente chama muito os homens para a paternidade ativa, para uma divisão justa e igualitária de tarefas na função com o bebê, para que a mulher fique disponível, por exemplo, nos primeiros meses, que é um período de amamentação, que é muito cansativo, muito exaustivo. Uma licença paternidade decente faz com que essa mulher tenha um suporte para se dedicar só à amamentação. Então, realmente é fundamental, não dá para se pensar...
tomar banho, exatamente, no banheiro, sabe, dormir um pouquinho no período da manhã, enquanto o bebê, o pai tem que estar junto. Então, essa licença paternidade de 5 dias corridos, né? São 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. São 5 dias corridos. Se o neném nascer na sexta, aí sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, ele já está trabalhando. Sabe? É um absurdo, é uma sobrecarga enorme para a mulher fica estafada, fica esgotada, acaba não dando conta, acaba dando leite de lata porque não aguenta, né, a função, porque o leite de lata é como se desse um prato de feijão preto para o menino, para aquele feijão, sabe, que pesa, que é difícil de digerir, então, só que não tem os benefícios da amamentação, principalmente com relação à imunidade e tal. Então, é fundamental a licença paternidade ou uma licença compartilhada, que eu acho mais justo, uma licença compartilhada, de decidir quem é que deve cuidar, quem é que vai cuidar. Exatamente. Aí, muito bem pensado, que já volta a debater essa questão dos arranjos de família. Então, a licença compartilhada, na minha opinião, seria o formato ideal. Já existe a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedendo a um casal de homossexual a licença maternidade, o período de licença maternidade. Não, mas estou dizendo o período, ou seja, fiz uma adaptação do período. Não, eu estou dizendo que a questão do período, mas é porque não existe uma produção legal, uma regulamentação legal que defina as várias formas de família e os seus direitos de acordo com a conveniência de cada pessoa se relacionar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que deveria garantir ao máximo, ou seja, o período máximo que existe hoje para a licença é a maternidade. Então, por isso que foi aplicado aquele prazo. Mas você... Sim, claro. É por isso que a gente precisa modificar a legislação nesse... Marília vai dizer o que disse aqui, sem ser microfone. O discurso legal é completamente essencializador, né? Porque, segundo o entendimento da lei, quem cuida é a mulher. Então, 2 homens que precisam cuidar, ele vai ser respaldado por uma lei que foi criada para cobrir mulheres, né? Ou seja, está embutido aí um só. Um deles teve 4 meses. Que provavelmente o juiz entendeu como a mulher da relação, né? Deu a licença maternidade a um homem, porque ele teve que usar dessa forma. Mas enfim, existe a licença paternidade, mesmo que seja de 5 dias. Ele podia fazer uma adequação da lei e transformar a licença paternidade, nesse caso específico, numa licença mais estendida. Não, é uma estratégia discursiva, porque o imaginário social da gente entende o cuidado como uma função da mulher. Então, 2 homens vão cuidar, licença maternidade. Júlia? Tem que tirar Pedro daí, senão daqui a pouco. Vê, eu tenho uma dúvida. A primeira vez que eu ouvi falar sobre parto humanizado, eu acho que foi a filha de Ana Maria que fez, foi o parto domiciliar. E aí tinha tudo uma superestrutura, né? Banheiro em casa, não sei o quê. Aí eu queria que vocês falassem, eu já li um pouquinho, mas assim, até para as pessoas, para tirar essas dúvidas, assim, porque muita gente tem banheira, mas muita gente faz com piscina, de plástico, essas coisas. Enfim, para vocês explicarem como é que é o parto humanizado de fato. Tipo, essa hora do parto, tem todo um processo durante os 9 meses de trabalho com a mulher para acompanhar aquela gestação, enfim, de como isso se dá. Então, a gente costuma falar de parto humanizado enquanto parto na água, mas isso não é não é uma relação necessária. Mas o que acontece é que a água, sobretudo a água morna, ela é um recurso, uma estratégia não farmacológica de alívio da dor, né? Uma mulher, quando está sentindo contrações, entrando na água morna, fazendo uma imersão em água morna, seja na banheira, na piscina ou embaixo de um chuveiro,
é significativo a mudança do sentido da dor. Água morna, exato. Aí, por isso que é comum de ver nos partos ditos humanizados, na assistência humanizada, usar um recurso de água, né, ou chuveiro ou uma piscina, porque é um recurso que não é medicamentoso e que alivia a dor. Existem outros recursos não farmacológicos de alívio da dor, que aí uma galera usa acupuntura, aromaterapia, enfim, tem 1001 formas de alívio da dor que não seja medicamentosa. Mas o que a gente tem disponível na maioria dos hospitais são estratégias, são estratégias farmacológicas de alívio da dor, que é a anestesia, que todo mundo conhece. A única coisa comum, que não tem nem todo hospital, que alivia a dor, então a mulher fizer um pedido, que é direito da mulher, né, pedir o alívio da dor, só tem a anestesia peridural. E na maioria dos casos não é em dose combinada, ou seja, deixa a mulher sem movimento nenhum dos membros. Então a mulher que opte por uma anestesia, é muito provável que essa mulher vai ficar sem responder, vai precisar de orientação para poder colocar o bebê para fora. E assim, para se ter um parto humanizado, a gente precisa só de uma coisa muito básica. Uma coisa muito básica. Não precisa de nada, de estrutura, não precisa de nada. Só precisa de uma mulher informada, né? Uma mulher que saiba o que vai acontecer, né? E uma equipe que apoie. Ela precisa de apoio, de monitoramento e do corpo dela. Porque quem faz tudo sozinho é o corpo dela. Então, é o útero quem coloca o bebê para fora. Não precisa. Pois é. A mulher não precisa fazer força. Ela tem que deixar o corpo dela agir. O corpo dela agindo, o corpo dela mesmo vai expulsar o bebê. Não precisa de nada. Agora existem, como Marília falou, alguns recursos de massagem, de imersão em água, várias acupuntura, doim, algumas coisinhas que a gente pode usar. A bola, diminuir a luz do ambiente, diminui a tensão. Por quê? Porque não sei se vocês já perceberam, a maioria dos mamíferos, quando vai parir, eles tendem a se isolar, se tocar num cantinho. Então, não é à toa que muitas mulheres entram em trabalho de parto à noite. A escuridão da noite faz com que o cérebro dela entenda que ela está naquele cantinho, assim, uma hora boa que eu vou estar na minha privacidade. A mulher para parir com tranquilidade, ela precisa de privacidade e precisa estar junto de pessoas que ela conhece e que ela confia. Então, tem uma parteira americana chamada Ina May que afirmou um dia assim: cada pessoa a mais no trabalho de parto é 1 hora a mais de trabalho de parto. Então, imagina o que é chegar no hospital com um monte de gente estranha que você nunca viu na vida, todo mundo fantasiado, lhe tratando de mãezinha. Oi, mãezinha, e aí, mãezinha? Tá assim mesmo, viu? E não sei quem ainda fazendo piadinha. Essa mulher trava, o corpo dela vai sentir muito mais dor, entendeu? Porque ela não está entregue ao processo naturalmente, como deveria ser. Então, para se ter um parto humanizado, precisa só que essa mulher seja protagonista. Que seja do jeito que ela queira. Não precisa ter banheira, não precisa ter ambulância na porta. É interessante ter um monitoramento que não seja contínuo, um monitoramento do bem-estar do bebê, só para ouvir o batimento assim do bebê. Está tudo certo? Então vamos embora. Entendeu? Deixa ela. Está doendo aonde? Está aqui. A doula, a figura da doula, ela é importante, mas não é fundamental. O fundamental é a mulher. Entendeu? A doula é só um elemento a mais. A doula é um acompanhante profissional de parto que ajuda essa mulher, ela serve essa mulher no que essa mulher quiser. Ai, tô com calor, ai, tô com sede, ai, quero água, ai, tá doendo aqui, faz massagem, aí faz, alimenta. Exatamente, tem um treinamento, tem cursos de doula, não precisa ser profissional da área de saúde. Mas é bem interessante um parto, assim, o parto que tem doula, normalmente ele é bem mais relatado como positivo, assim, pelas mulheres. As taxas, e diminui o número de analgesia de mulheres que pedem anestesia,
diminui o número de cesariana, então a presença da doula é bem interessante no parto humanizado. Bom, alguns, assim, ela perguntou se nos hospitais públicos existe liberdade para que a parturiente tenha doula. Existe uma lei que é a lei do acompanhante, certo? Isso é lei, que não é cumprida na maioria dos hospitais, infelizmente. Então, é uma coisa que a gente luta muito também, que é pela lei do acompanhante. Em alguns hospitais, ou entra a doula, ou entra o companheiro, ou entra a mãe. A grosso modo, até hoje, a gente sabe que aceitam no IMIP, no PPP, no espaço de parto humanizado do IMIP, pode entrar, não, no PPP pode entrar o esposo, e o companheiro e a doula, a mãe e a doula, pode entrar. Do IMIP? Foi mesmo. Eu já acompanhei um monte de parto lá e todos os companheiros estavam. Ah, tá. O grande problema é lá na maternidade de São Lourenço, parece que estão se abrindo. Enfim, está começando, o movimento está começando a forçar. A doula sempre existiu. A doula sempre existiu. A mulher sempre pariu acompanhada de outras mulheres. Só que isso não era uma coisa profissional, entendeu? Mas como profissão, como ela não é nem profissão, né? Ela é considerada uma atividade. Faz pouco tempo. Então, o movimento pelo parto humanizado é um movimento ainda também muito recente, mas que apesar de tudo, tem conseguido grandes vitórias. Por quê? Porque trata do estereótipo da mãe e mulher. Então, a gente tem umas vitórias mais fáceis do que a do aborto, por exemplo. O aborto, bem mais tempo. Mas, enfim, todas essas são lutas que a gente não vai deixar de travar. E, de pouco a pouco, passo a passo, a gente percebe uma melhoria. Há 5 anos atrás era diferente, há 10 anos atrás ainda era diferente. Então, a gente tem percebido, tem que ter todo ativista tem que ter a dádiva da paciência histórica, né? A gente tem que ter paciência, porque a cultura não se muda da noite para o dia, infelizmente. Mas a gente tem que estar cutucando sempre para que isso mude, para que a realidade mude. Eu posso... Pode. Eu já estou carregando. Não, para ajudar, então, assim, eu estava aqui, vocês estavam falando e eu pensando, então, na verdade, aquela dor, né, do parto normal, feita tradicionalmente no hospital, tem a ver com a pressa do médico para se livrar logo, né, daquela gestação, daquele nascimento, para poder fazer logo outro e fazer outras coisas mais. Né? Então, não, é porque não tem a paciência de aguardar o momento certo da criança sair mais amadurecida, né? Eu vou só finalizar, que eu acho que já... Alô, eu queria dizer que, Paty, é o estereótipo mãe e mulher que a gente está lidando, sem dúvida, né? Nós estamos falando de parto. Mas não é mais fácil a gente acessar o discurso e olhe lá. Eu nem sei se essa palavra fácil faz muito sentido.
Porque a violência obstétrica é uma violência a olhos vistos. Uma violência naturalizada, então, assim, uma violência obstétrica, porque não se existe, né? Então, eu estava falando que violência obstétrica não é fácil de lidar, não é uma bandeira fácil de ser tratada, porque é uma violência completamente naturalizada, né? Não é tida como violência, na verdade. E aí, Paty falou de avanços do movimento. É muito delicado a gente falar de avanços de um movimento que existe significativamente, coesamente, desde a década de 70, com produções acadêmicas e tudo a respeito da humanização do parto enquanto movimento. E os avanços seriam invisíveis. Eles começam a acontecer de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, e junto com o empoderamento, o protagonismo feminino virtual, né? Essa mulher dentro de casa se articulando com outras mulheres do mundo afora, a partir da internet. Assim, é o cyberativismo materno, digamos assim. Pronto. Tem mais alguma pergunta, algum questionamento pela internet, presencialmente, alguém que fazer alguma intervenção? Comentários via internet parabenizando a iniciativa do debate. Certo. E outro comentário é que creches são muito importantes para as mães e que ajudariam muito na emancipação da mulher. Isso. Luciana Cândido e Madulila. Obrigada, meninas, pela participação aí via internet. Tem mais algum comentário? Sim, vou convidar. Eu vou passar ainda o microfone para Paty e para a Marília para fazer o encerramentozinho e depois eu ainda faço alguns informes. Como eu sou doula, eu vou finalizar com a frase que eu acho que é uma frase bem comum no movimento do parto, que a dor é inerente ao processo, mas o sofrimento é opcional. Então, é uma frase que vocês podem fazer entender melhor o que é o parto humanizado
que o parto, na maioria das mulheres, vem com dor física, mas que essa dor é absolutamente contornável e você esquece dela, né? E que se tire a dor das mulheres que não querem ter filhos por uma não maternidade consciente também, né? Para que, além do processo do abortamento já ser um processo sofrido, que não se criminalizem mais essas mulheres. Chega de violência contra a gente por querer ser mãe ou por não querer ser mãe. Então, agradeço, acho que foi bem rico e estou à disposição para quem quiser conversar mais. Adoro falar de parto e de aborto. Marília. Eu me despeço rapidamente. Estou sempre disponível para conversar. Gosto de falar bastante. E é isso. Obrigada pelo convite, querida. Eu queria agradecer enormemente, né, a todos presentes, né. Foi um debate, mais uma vez, muito rico. Eu estou super feliz em ser a nossa candidatura porta-voz desses debates, né, nesse processo eleitoral. Eu não acredito que seja a única candidatura que esteja fazendo isso, esse nível de debate, né, inclusive transmitido via internet, né, para que as pessoas que não conseguem participar presencialmente possam assistir ao debate e enviar comentários, questionamentos. Então, assim, estou super feliz, mais uma vez, né, com esse aprendizado coletivo. É um verdadeiro aprendizado. Né? E, especialmente, eu quero agradecer a essas duas debatedoras, amigas feministas, que, mais uma vez, se somaram à nossa candidatura. As duas já contribuíram, né, na gravação dos guias eleitorais, né, da nossa candidatura, e agora estão também contribuindo neste debate. A Júlia Leonel, que é militante do PSOL, vem dar um informe sobre a presença, né, da nossa candidata a presidente da República, Luciana Genro, que estará aqui em Recife no próximo dia 24. A Júlia, venha dar um informe, por favor, que aí depois eu encerro. Então, a gente queria convidar vocês para... Luciana Genro está vindo para cá, dia 24, e aí a gente pensou numa agenda. A gente vai fazer uma reunião ampliada com todas as pessoas que queiram tá corroborando com essa agenda e ver como é que a gente pode estar divulgando o que a gente pensa fazer. Mas a gente pensa que tem que ter um espaço com mulheres. A candidatura de Albanise, ela pensou nesse espaço por ser uma mulher, não só uma mulher, mas uma mulher feminista. E aí que tem o cargo ao Senado está diretamente ligado com o cargo à presidência da República, enfim. Então as pautas elas estão muito ligadas. E aí a gente está pensando em fazer um espaço entre nós para a gente debater pautas feministas de forma programática. E aí a gente convida todas vocês a estarem participando e também a estar construindo esses espaços de feminismo e política. Quando a gente fala que as candidaturas que se dispuseram aqui no PSOL são candidaturas construídas coletivamente, isso não é à toa. Isso significa que pessoas que não são filiadas ao PSOL, mas pessoas que participam, que militam, que participam do movimento social e que levam a sério essa pauta que a gente reivindica, a gente possa construir programaticamente junto. Então vai ter o próximo debate de feminismo e política. Paty aí já deixou a sugestão dela do tema que poderia ser, que a gente pode até pensar, eu adorei a ideia também, e aí as mulheres que aqui presentes quiserem contribuir com a gente vai montar um grupo, né, Alba, das mulheres que estão aqui, e aí se elas deixarem nos contatos que a gente adiciona todo mundo. Valeu. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e todas, né? Assim, dizer que a candidatura da Luciana Genro também tem pautado esses temas, né, na disputa presidencial, esses temas feministas, as pautas feministas, e que não pelo fato apenas de sermos mulheres, né, mas sermos mulheres que temos a consciência que é a participação da mulher
nesses debates e que precisamos mudar essa sociedade culturalmente machista, né? Que precisamos ter conquistas para nosso gênero, né? E que a Luciana, né, estará aqui no dia 24, faremos uma atividade direcionada, além das atividades de rua, enquanto para toda a sociedade, fazemos também uma direcionada para as mulheres, né? E eu ia esquecendo de dizer uma coisa, não basta ser mulher, né? Nós temos aqui em Recife um caso muito interessante. Nós temos uma mulher vereadora, né, que ela só faz o que o marido manda, e ela diz isso abertamente. Então, não basta ser mulher, né? Eu acho que este é o recado que eu estou dando. Nós temos uns banners que nós fizemos da nossa candidatura, né? Quem tiver interesse, que aderiu à nossa candidatura, quiser ter interesse de colocar na sua janela, né, na sua porta, passa aqui para pegar. Nós temos também material para adesivo de carro, né, panfletos. A nossa candidatura, ela precisa da contribuição de todas e todos, porque é uma candidatura que não tem os recursos financeiros, né, temos pouquinhos recursos financeiros, nós somos de um partido pequeno, né, que também os militantes e as militantes trabalham diariamente, então tem dificuldade de fazer essa contribuição. Por isso, nós contamos com essa ajuda de cada um e de cada um de vocês para divulgar nossa candidatura. Hoje saiu uma pesquisa para o Senado, onde 44% dos eleitores de Pernambuco ainda não decidiram pelo seu candidato ao Senado, né, o que significa que nós temos muito espaço para crescer, porque todos conhecem as duas maiores candidaturas, que eles têm um passado público, político público, né, mas que nós, apesar de militarmos há 30 anos, ainda não somos figuras públicas. Então, o que falta é nós sermos conhecidos, porque eu tenho certeza que a qualidade do debate que nós estamos trazendo para esta disputa ao Senado é diferenciada enormemente. Só a nossa candidatura, e isso está saindo pela imprensa, é a única que está pautando temas do Poder Legislativo Federal, né? E nós temos muita coragem, inclusive, de debater temas polêmicos, né? Temas difíceis, né? Como nós trouxemos agora aqui a questão do aborto, a questão da violência obstétrica, né, e outros temas mais que nós estamos também defendendo. As nossas bandeiras, isso precisa ter gente com coragem para defender. Não fugimos de nenhum debate. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite e até o próximo. Sim, eu já ia esquecendo, né? Agora, após o encerramento, né, eu convido a todos para irmos fazer uma confraternização no nosso Quintal 50, que é um espaço bastante agradável. E o debate estará disponível, o link estará disponível logo após, amanhã, né? Ou ainda hoje? Então, ainda hoje, esse vídeo estará disponível para quem não pôde assistir. Ok? Obrigada a todos, boa noite.